Um bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo e minhas amadas irmãs. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de podermos nos reunir nessa manhã de sábado e podermos pensar um pouquinho a partir das Escrituras Sagradas, esse tema que é tão importante para a vida cristã. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês, juntamente com minha família. Nós nos sentimos muito bem acolhidos pela igreja, por meio do seu pastor, esposa do seu pastor, e o tempo que o Senhor já tem nos concedido aqui. Por isso, quero agradecer ao reverendo Paulo e a todo o conselho, também às irmãs aqui da SAF, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, conhecendo mais uma igreja fiel ao Senhor e que tem buscado se fundamentar nas Escrituras Sagradas, na revelação de nosso Deus. Queridas irmãs, dentro desse tema, que, como eu disse, é tão importante para a vida cristã, eu resolvi tratar com vocês a partir da carta aos Filipenses, a temática. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu farei, nesse primeiro momento, uma exposição de um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Depois, Hendrika virá, depois, claro, do intervalo, tudo, e trará algumas questões de ordem talvez mais prática, a partir daquilo que inicialmente eu já abordei, e implementando mais coisas, porque você sabe que mulheres falam bem mais que os homens, isso não é novidade para ninguém aqui. Na experiência, reverendo Paulo, com a gente, quando nós dividimos, geralmente algumas atividades que a gente faz com igrejas, homens e mulheres, e 100% das vezes, e não foram poucas, eu já estava terminando a dizer assim: meus irmãos, para finalizar, mas fiquem tranquilos, dá tempo da gente conversar bastante ainda, porque eu tenho certeza que a Henrique ainda está na metade da palestra dela. Então, isso é a nossa experiência já costumeira, né? Os dados já são que nos provam isso com bastante vigor. Bom, então eu iniciarei com essa exposição de Filipenses, ela trará. À tarde, nós vamos também caminhar dessa maneira, ela falará, e depois eu farei a conclusão a partir também da carta aos Filipenses, tudo para que nós possamos sair daqui mais edificados e especialmente mais firmes na palavra de Deus com respeito ao nosso chamado à paz. Esse é o nosso chamado desse dia, todo esse sábado. Portanto, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço que você abra no capítulo 1, no versículo 27. O meu objetivo será especialmente expor até o versículo 11, mas com o foco maior no versículo 11 do capítulo 2. O capítulo 2, versículo 1 ao 11 será o meu foco, mas eu preciso começar no capítulo 1, versículo 27, como talvez vocês saibam, quando os nossos editores da Bíblia, os tradutores, as comissões de sociedade bíblica, fizeram o trabalho de tradução e organização dos textos, eles colocaram os versículos e os capítulos. Isso já remonta a alguns séculos, ainda do período medieval. A gente vai mantendo essa organização, ainda que ela não seja original. Por isso que nem sempre a coisa bate muito bem, que é o caso agora. Eu quero começar no capítulo 1, porque o tema é o mesmo. Então, a gente vai começar caminhando aqui no capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 11, se Deus assim nos permitir. Inicialmente, eu farei a leitura do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 4. Ok? E assim, nós vamos caminhando nessa carta que Deus concedeu ao seu apóstolo Paulo escrever a esta amada igreja em Filipos. Assim diz a palavra do Senhor: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição
é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui, depois, na sequência, nós vamos fazer a leitura do resto desse trecho da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine agora, a fim de compreendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo conceda-nos não apenas a compreensão intelectual, mas especialmente, Senhor, que nós saiamos aqui transformados pela Tua palavra bendita. Transforma-nos, ó Deus, à medida de Cristo, especialmente com esse tema tão importante à nossa vida e que temos vivenciado conflitos e lutas e como nós podemos, portanto, em Cristo, estarmos reconciliados. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês acompanharam isso, uma curiosidade de jornais surgiu. É que o, então, hoje ainda, ditador norte-coreano Kim Jong-un usou, quando ainda criança e com seu pai, um passaporte brasileiro para viajar aos Estados Unidos, possivelmente para conhecer a Disney. É curioso, não apenas o fato de um ditador comunista, né, inimigo dos Yankees, inimigo dos americanos, ir aos Estados Unidos, mas para a gente a curiosidade se torna ainda mais interessante, porque ele escolheu, dentre tantas nacionalidades que poderia fazer isso, comprando aí no mercado negro de passaportes, um passaporte brasileiro. Por quê, né? Por que será? O que foi que motivou, dentre tantos passaportes, o passaporte brasileiro? Eu acredito que existem algumas explicações para isso, vocês devem saber. Recentemente, nós estivemos nos Estados Unidos visitando nossa família, os pais de Henrique agora estão morando lá, e em julho estivemos lá. E uma das coisas, é claro, que me chamou a atenção é que de muitos estados que a gente conheceu ao longo dessa viagem aos Estados Unidos, nós vimos muitos brasileiros. E como eles, ou melhor, nós, temos essa capacidade, né, de adaptação em uma terra estrangeira, mas tem uma questão de aparência também, não é mesmo? Nós parecemos com qualquer um. Quando a gente pensa num estereótipo, num fenótipo brasileiro, né, é difícil a gente imaginar qual seria, porque nós somos negros, nós somos brancos, nós somos asiáticos, nós temos sangue indígena, a gente é uma grande panela de mistura cultural, e que bom que somos assim. Isso não é algo comum em outros países. É bom que a gente lembre disso. Então, talvez, quando o ditador coreano e seu pai estiveram aos Estados Unidos usando o passaporte brasileiro, ainda que talvez não falassem, acredito que não falam, uma palavra sequer em português, poderiam se passar facilmente como brasileiros, considerando que nós também temos uma comunidade muito forte coreana, especialmente ali na região de São Paulo. Nós somos assim. Nós nos misturamos facilmente, porque somos, por causa da providência de Deus, esse povo multicultural. Ainda assim, nós somos um povo com uma cultura muito própria. Ainda que nós tenhamos tudo isso, eu aqui chegando, conversando com vocês, já com o meu sotaque, vocês já devem imaginar que eu não sou carioca, não sou fluminense, não nasci no estado do Rio de Janeiro, nem tampouco na cidade do Rio ou de Niterói. Vocês sabem, eu não tenho esse sotaque de vocês.
Ainda que eu dei uma chiadinha, você sabe. De chiada a gente entende também. Mas o que acontece é que na diversidade, né, dos nossos estados brasileiros, nós temos as culturas específicas de cada região. Eu, particularmente, nascido e criado no Recife, pernambucano com muito orgulho, e isso é uma coisa também característica do pernambucano. Não sei quantos vocês conhecem pernambucanos, nós somos extremamente bairristas. Quando Deus nos concedeu a oportunidade de morarmos no Rio Grande do Sul, nós fomos para um estado extremamente bairrista, como vocês sabem bem. Os gaúchos são muito orgulhosos do seu estado, são muito orgulhosos da sua cultura gaúcha, e nós fomos ali para Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, e uma das situações curiosas que aconteceram conosco naquele tempo que ali estivemos, foi conversando com alguns gaúchos e eles dizendo do orgulho deles de serem, prestem atenção, os únicos do Brasil que sabem o hino do seu estado, que é ensinado nas escolas e etc. Isso era a palavra do gaúcho. Enquanto ele falava isso, eu comecei a cantarolar. Salve, ó terra dos altos coqueiros, que beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal. Ele ficou, parou assim, escandalizado. Você sabe o hino do seu estado? Claro que eu sei o hino do meu estado. Você quer conhecer alguém mais barrista que você? Tem uma pessoa aqui. Porque isso faz parte. Nós somos, de uma certa forma, orgulhosos da nossa cidadania, de onde foi que nós saímos. Talvez você não seja aqui da região, você tenha vindo, você veio de outro lugar, e você, ainda que, claro, se adaptou, né, à cultura regional, você ainda detém ali aquele gostinho, aquela saudade de onde você foi criado, da sua família, etc. Os filipenses também eram assim. Lá na cidade de Filipos, eles eram extremamente bairristas, eram muito orgulhosos do seu status. Filipos era uma província romana que foi especialmente construída por meio de cidadãos romanos, mais especificamente militares. Isso porque, nos períodos de guerra, uma das formas de estimular os soldados a lutarem bravamente por Roma era ofertar a eles que, caso vencessem, receberiam pedaços de terra de Roma. Mas é claro que o imperador, pensando no problema que isso causaria, não iria oferecer Roma, a região de Roma mesmo, para qualquer um. Então, soldados mais rasos e até algumas pessoas com alguma patente começaram a receber de outros lugares. E Filipos foi feito assim. Foram porções de terra que eram doadas pelo próprio Estado romano, pelo próprio imperador romano, para soldados e, não sei se você já lidou com militares, naturalmente aquela região ela detinha aquele orgulho de ser uma cidade romana, uma província romana. Os filipenses eram, assim, cidadãos muito orgulhosos da sua cultura, muito orgulhosos de serem o que eram. E aqui está o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem essa igreja. Ele mesmo a plantou na sua segunda viagem missionária. Deus concedeu, por meio de visão, que ele então fosse levado para a região da Europa. E Filipos é uma dessas primeiras províncias que o apóstolo Paulo vai iniciar esse trabalho missionário para ganhar a Europa. E ali, portanto, pregando naquela região, o apóstolo Paulo pôde ver conversões. Também foi ali que ele sofreu perseguições, foi ali que ele quase saiu morto, como aconteceu em outras cidades. Essa dinâmica, portanto, que Paulo vivenciou e experimentou, fazia, claro, com que ele conhecesse muito bem o povo daquela cidade, especificamente o povo daquela igreja. A curiosidade que explica toda essa introdução que eu estou fazendo com vocês é exatamente o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 27. Nossa versão, a revista atualizada, há um imperativo aqui, vivei. E se você tem uma das Bíblias que tem uma notinha, talvez você observe aí que os nossos tradutores eles deixaram claro a dificuldade que eles tiveram de traduzir o termo que o apóstolo Paulo usou em grego. Porque, na verdade, não há aqui um verbo dizendo vivei. Na verdade, literalmente, o imperativo é sejam cidadãos dignos.
Sejam cidadãos de conformidade com a sua cidadania. Agora, que cidadania é essa que ele está falando? Claramente, não é a cidadania de Roma, não é a cidadania terrena da qual eles pertenciam. O apelo que o apóstolo Paulo agora faz é que eles devem observar que a cultura que eles devem implementar em sua vida não é a cultura simplesmente romana que eles por tanto tempo viveram, mas uma nova cultura. Porque uma vez que nasceram de novo, uma vez que agora detêm um relacionamento com Deus, uma transformação de vida, eles também precisam abraçar uma nova cultura. Não mais a cultura da terra, mas agora a cultura do Evangelho, a cultura do reino de Deus. É nesse sentido que Paulo agora passa a nos exortar em quais características culturais devemos experimentar ou experienciar para que nós sejamos cidadãos dignos do Evangelho, cidadãos dignos do reino de Deus. Se você perguntasse a um mineiro, o que ele mais gosta, certamente e provavelmente ele diria que queijo, pão de queijo. Isso faz parte da cultura dos mineiros. Estou brincando aqui com o pastor Paulo. Mas assim, é interessante perceber que nós, cristãos, temos também uma cultura. Nós também temos características que nos definem como crentes. E como veremos hoje, esse momento nosso aqui, desde já e durante todas as nossas outras preleções, Deus nos chama a manifestarmos uma das características mais claras da cultura do reino de Deus, que é o chamado à unidade. É isso que nós vamos encontrar em todo esse apelo do apóstolo Paulo. Mas inicialmente ainda, no versículo 27, ele ordena, roga, com o apelo do Evangelho, chama a atenção para que estes irmãos sejam, de fato, cidadãos com dignidade, cidadãos com a harmonia à sua cidadania, primeiro na firmeza da sua luta pela fé. Como eu disse, o próprio apóstolo Paulo sofreu lutas quando iniciou o trabalho ali em Filipos. Ele sofreu perseguições, teve situações complicadas ali, juntamente com outros irmãos que com ele estavam. E ele sabia que todos os cristãos, quando decidem o viver por Cristo, quando decidem manifestar as características do reino, necessariamente estão em batalha, estão em luta. A luta que nós todos estamos inseridos, a luta que Paulo chama a luta pela fé evangélica, não é uma luta que nós pegamos em armas físicas, mas são armas espirituais, porque é uma luta que é travada no coração, que é travada no nosso próprio coração e na sociedade, travada em onde nós estamos inseridos. Porque o Evangelho, minhas amadas irmãs, sempre foi resistido pela sociedade. Não é exclusividade nossa. Nos nossos dias, nós estamos vivendo situações como as que temos muitas vezes que ver, de pessoas que claramente se levantam contra a verdade de Deus. A gente teve um pouquinho dessa experiência agora nas Olimpíadas de Paris. As irmãs devem ter visto isso. A dificuldade com que muitos nossos atletas, que são cristãos e de outros países também, de manifestarem publicamente a sua fé. A França, que é famosa desde a Revolução Francesa, o iluminismo francês, etc., de ordenar, até mesmo de forma violenta, que não haja manifestações religiosas públicas. É um país que se orgulha do seu secularismo, e isso tem implicações culturais, e em breve nós veremos
tragédias que isso acometerá do próprio país. Eles já estão sentindo isso com a presença muçulmana muito forte, mas isso é uma outra questão. Mas o ponto para a gente aqui lembrar é que dentro daquela batalha que se instaurou de cultura e religião ali nas Olimpíadas de Paris, nós vimos como que ainda assim Deus foi glorificado, apesar das tentativas do Comitê Olímpico, né, de impedir e até mesmo ameaçar certas punições para os atletas. Eles, né, foram além e manifestaram a sua alegria e gratidão em glorificar a Deus pela vitória, pela luta que ali experimentavam como atletas. E, amados, nós temos essa a vida, não apenas como atletas, mas onde quer que nós estejamos inseridos, talvez na sua experiência, minha irmã, dentro do seu relacionamento com o seu marido, você talvez seja casada com um homem que não é crente, então você vive uma batalha, uma luta pela fé evangélica dentro de casa, com os seus filhos, talvez no seu relacionamento com a família estendida, talvez com os vizinhos, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja inserida, a luta pela fé se instaura. Contudo, Paulo, ele roga que os cidadãos do reino de Deus devam estar comprometidos com o Evangelho ao lutarem, não sozinhos, mas unidos de alma, unidos de espírito. A ideia aqui é que, e você vai concordar comigo, a gente luta melhor junto, não é mesmo? Lutar sozinho não é questão de covardia. Perceba, se eu tiver com 10 amigos, eu prefiro do que estar sozinho. Eu fico mais corajoso até, né, pastor Paulo? Mas o que Paulo está dizendo é que nós, quando estamos unidos com o mesmo propósito, nós lutamos melhor. E essa convicção, portanto, deve estar em nosso coração, considerando, e nós vamos ver mais para frente que a igreja enfrentava desafios com relação à unidade. A igreja estava dividida, inclusive por causa de duas irmãs. Alguns dizem que era a regente do coral e a presidente da SAF. Ninguém tem certeza. Ninguém sabe. Alguns dizem isso. Os especialistas dizem isso. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o ponto é que a igreja estava dividida. E Paulo diz, olha, vocês não lutam bem separados. Lutar junto é melhor. As nossas lutas diárias, as lutas que nós enfrentamos e que muitas vezes a gente acha que é uma luta que você luta sozinho. Mas lembrem-se, diz o Senhor, que como cidadãos, nós precisamos entender que a nossa fé não é uma fé isolada, não é uma fé solitária. E, minha irmã, muitas vezes você se encontra sozinha, não é mesmo? Você se sente sozinha, lutando em casa, lutando entre os seus familiares, no seu trabalho. Mas o que nós vemos já aqui no início dessa nossa jornada é que Deus não nos chamou para lutarmos sozinhos. Deus nos chamou para unidade. Isto é, nós somos chamados por Deus como característica da nossa cultura barrista do Evangelho do Reino de Deus. Que nós estejamos prontos para abrir o nosso coração, para compartilharmos as nossas lutas com outros irmãos, para trazermos pessoas para viverem as nossas lutas juntos. Eu já, nessa minha jornada como pastor, já ouvi muita coisa estranha de crente. E uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, em gabinete pastoral inclusive, foi alguém dizer assim, olha pastor, eu amo a igreja, eu amo o Senhor Jesus Cristo, mas não me peça para abrir minha vida com ninguém. Mas não me peça para deixar ninguém entrar na minha vida, porque da minha vida, quem sabe sou eu e Deus.
Isso não faz parte da nossa cultura de cidadãos do reino de Deus. Isso são palavras de alguém que ainda está atrelado na cultura mundana, terrena, e não na cultura celestial. Isso são palavras de alguém que ainda não entendeu que a nossa luta não é isolada. Nossa luta é estarmos juntos, lutando pela fé evangélica. É por isso que Paulo diz, olha, essa luta que vocês lutam, esses desafios que vocês vivenciam, os inimigos que se levantam para tentar derrubar vocês, lembrem-se que o que para eles é perdição, para vocês é salvação. Veja o encorajamento, versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Claro, unidos, nós não estamos intimidados, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Meus amados, minhas amadas irmãs, pensem, as lutas da vida são evidência de que o Senhor está conosco. É interessante pensar assim, porque geralmente a gente pensa o contrário, né? A coisa está difícil, a luta está crescendo, e você pensa assim, Senhor, por que o Senhor está indo embora? Porque o Senhor está distante de mim. Mas o que Paulo diz, e ele estava vivenciando isso na carne, ele escreve preso, muito possivelmente em Roma. Alguns, inclusive, entendem que essa já é a prisão final dele. Há uma discussão sobre, de fato, qual o período uma vez que Paulo foi preso muitas vezes em cidades distintas. Mas para a gente isso não é tão importante. O ponto é que Paulo estava sofrendo na carne os sofrimentos, das lutas, da pregação do Evangelho. E se ele fosse pensar que estando preso, o motivo é porque Deus está longe dele, não tinha nem motivo para ele estar escrevendo a carta. Mas pelo contrário. É exatamente porque ele está convencido de que as lutas dessa vida são para nós marcas, evidências de nosso relacionamento com Deus de salvação. Nós podemos lutar com convicção. Nós podemos nos manter firmes, sabendo que aqueles que se levantam contra nós, contra a igreja de Cristo, fazem assim como uma evidência de sua perdição. Mas para nós, mesmo que doa, Paulo não está negando dor, mesmo que haja sofrimento, nós estamos caminhando para o lugar que está reservado, eterno, a nossa casa, o nosso lar, do qual já somos cidadãos celestiais. Paulo continua e ele considera que essas lutas, é claro, elas envolvem realmente sofrimento. Veja aí o versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente credes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Perceba! Paulo considera sofrer em nome de Cristo como algo da graça do Senhor. É graça. Porque, de fato, a cultura do reino de Deus ela é invertida, considerando a cultura do mundo. É por isso, minhas amadas irmãs, que muitas vezes as pessoas querem distorcer o Evangelho. Mas a gente vê isso por aí. Igrejas que crescem a partir de doutrinas que estão distantes, estranhas, e que, na verdade, atraem pessoas que estão em busca daquilo que lhes agrada, mas não de Deus. Não de Cristo. Por isso, nós precisamos nos voltar para aquilo que a palavra de Deus diz. E ela não nos chama a considerarmos que neste mundo nós vamos gozar de grande tranquilidade. Estaremos vivendo aí uma vida tranquila na rede, pacífica. Não é isso não. Não é isso não. Pelo contrário. O que Paulo nos diz aqui é que assim como ele
que tem sofrido no combate pela fé, sofrido prisão, naufrágios, doenças, pobreza, quase morte. A carta de Paulo aos Filipenses também é uma carta de agradecimento. Paulo estava preso, como eu disse, nós não sabemos exatamente aonde, mas se ele estava preso em Roma, quem leva essa carta é um irmão da igreja, possivelmente um diácono, chamado Epafrodito. Ele vai falar sobre esse irmão mais para frente. E esse irmão leva consigo donativos. Imagina um período em que não há direitos humanos, não há nada disso aí não. O cara que está na prisão, ele não tem direito a 3 refeições diárias, água potável, nada disso não. Se ele quiser comer, alguém tem que levar comida para ele. Se ele quiser beber, alguém tem que levar água para ele. Não estava previsto isso. Então, geralmente, as pessoas se organizavam e ajudavam aquela pessoa que estava ali. Mas, claro, muitas pessoas morriam na prisão. Sem contar com a higiene, etc. E Paulo está ali, preso. A igreja se preocupou com ele, enviou Epafrodito. E o que aconteceu? Paulo diz: sou muito grato a vocês, mas preciso dizer que Epafrodito quase morreu aqui comigo. E é por isso que ele está demorando de voltar. É uma explicação que Paulo dá. Possivelmente a igreja ficou preocupada. Será que Epafrodito levou o dinheiro da gente e não voltou? Lembra, não tem WhatsApp. Não tem como saber o que aconteceu. Meses se passam, não tem notícias. A igreja, as irmãs, os irmãos se reuniram, deram o donativo, deram o dinheiro e não tem notícia? Não mandaram uma carta? Não é possível. Mas a situação estava difícil. E agora essa carta retorna, Epafrodito volta. Nós temos, portanto, agora a condição do próprio apóstolo Paulo dizer o que aconteceu, do cuidado que a igreja teve com ele, agradecer, mas dizer, olha, quem quiser viver com fidelidade ao Senhor, precisa saber que a vida não vai ser fácil. Eu mesmo, diz Paulo, tenho combatido. Vocês estão vendo isso. Eu tenho sofrimentos. Vocês me ajudaram. Vocês conhecem o sofrimento. Por isso, vocês não poderiam estranhar esse sofrimento. Pelo contrário, devem estar unidos para que possam assim viver para a honra e glória do Senhor. Contudo, como eu disse, queridas irmãs, Paulo, ele sabe que a igreja está com problema. Ele ouviu relatos de irmãos, e especialmente Epafrodito, da própria região, que lhe contaram o que aconteceu com a igreja, o que está acontecendo com a igreja. E agora ele inicia essa exortação à paz, à unidade. E o apelo é muito claro. Veja aí o versículo 1 do capítulo 2. Eu tenho até que horas? Ok. Qualquer coisa eu complemento na minha próxima aqui, porque ainda tem muita coisa para dizer. Mas vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Perceba, o apóstolo Paulo, ele apela ao relacionamento daqueles irmãos com o próprio Deus. Ele usa uma linguagem aqui que dá a entender que ele está se referindo à própria Trindade. Observe, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor do Pai e alguma comunhão do Espírito. Ainda que a palavra Pai não esteja aqui presente, ela pode ser pressuposta, considerando que ele está falando das outras duas pessoas da Trindade. E aqui o ponto é, vocês têm um relacionamento com o Deus triuno?
vocês têm um relacionamento real com o Deus verdadeiro, lembrem-se que esse Deus, que é 3 pessoas, mas um único Deus, esse Deus que é um só, nele não há divisão. Nele não pode haver grupos distintos. Pelo contrário, uma vez que nós temos vivido essa comunhão real com Deus, ouvido das suas exortações, da consolação do amor, da comunhão do Espírito, se há de fato entranhados afetos, isto é, sentimentos que vêm de dentro da alma, das entranhas do ser, se isso é real na vida de vocês, se de fato vocês têm vivido a cultura do reino de Deus, diz Paulo, tragam ou completem a alegria, a minha alegria. Esse é o imperativo do texto. Tragam alegria para mim. É por isso, inclusive, que as pessoas entendem, né, que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Ainda que esse não seja, a alegria não é o tema, sem dúvida nenhuma, da carta. O apóstolo Paulo traz muitos outros temas importantes da carta. Mas ele várias vezes recorre a este argumento para dizer, olha, você sabe como eu estou? Você sabe o que eu tenho vivenciado aqui? Mas Deus tem me dado alegria. Deus tem me dado a alegria de ver o testemunho de vocês. Deus tem me dado a alegria de ver a caminhada de vocês, do que eu ouvi a respeito de vocês. Mas completem essa alegria. Mas completem um pouco mais daquilo que o Senhor chama a vocês para serem. Especialmente, diz Paulo, com respeito a essa unidade. Completem a alegria no meu coração. Tragam ainda mais alegria a respeito de vocês, do testemunho de vocês, nessa área que vocês têm sido deficientes, mas que é tão importante para a vida cristã, que é a unidade. A unidade de realmente pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido. Mas é claro que o apóstolo Paulo não está dizendo que nós devemos, como crentes, sermos pessoas que pensam exatamente do mesmo jeito. Seria uma tolice. Deus que nos criou, inspirando o apóstolo Paulo, jamais requeriria isso de nós, considerando que nós somos distintos, diferentes, com vivências diferentes, pensamos de modo diferente. Considere, por exemplo, até mesmo as estruturas de diferença do homem e da mulher. Vocês sabem, nós somos distintos. E essa distinção, ela é para a honra e glória do Senhor. Deus nos criou de modo distinto. Portanto, jamais a exortação de Paulo aqui é uma exortação para que nós sejamos como robôs, todo mundo falando e pensando do mesmo jeito. Não é isso. É que considerando que somos diferentes, considerando que nós temos essas vivências distintas, modos de pensar diferentes, percepções diferentes da realidade, ainda que sejamos assim, tenhamos, ainda assim, unidade. Tenhamos propósito no coração igual, caminhando para a honra e glória do Senhor. A ideia, portanto, de pensar a mesma coisa é ter e considerar o propósito da honra e glória de Deus, porque quando eu considero a glória de Deus, quando eu considero o Deus que me salvou, quando eu considero aquele que me chamou para ser quem eu sou, quando eu considero a minha identidade em Cristo, eu posso olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã, e mesmo na divergência, mantermos comunhão. Porque aquele que nos uniu é maior do que aquele que nos separa. É muito maior. Por isso, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Claro, Deus nos chama a unidade, ele diz, mas por unidade, considerando cada um os outros.
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceba, o versículo 3 e 4 são completamente contraintuitivos. Se for pensar na cultura, seja do período romano, uma cultura de honra, que envolvia o orgulho, não apenas de ser um cidadão romano, mas um orgulho de ter a sua própria honra, o seu nome. Lembra que isso fazia parte da cultura greco-romana, de estabelecer o seu nome ser eternizado, mais até mesmo do que você. Talvez uma ilustração que ajude a gente a pensar nisso, não sei se vocês viram o filme Troia, em que existe uma discussão por parte de Aquiles, considerando que ele é um grande soldado e que há de fato uma profecia de um oráculo, que caso ele fosse para a batalha, que era, segundo diziam na sua época ali, a maior batalha de todos os tempos, ele iria morrer. Contudo, se não fosse, ele teria filhos e viveria tranquilamente. Contudo, Aquiles entende, e isso faz parte bem da cultura daquela época, e que está inserida na época do apóstolo Paulo, que o nome dele, a honra de ter o seu nome conhecido, é muito mais importante do que ter sua vida. De fato, ele prefere ir à batalha para que o seu nome seja honrado. Contudo, o apóstolo Paulo nos chama aqui a atenção. E que isso não é muito diferente dos nossos dias. Nós vemos uma época extremamente voltada para a autoimagem, para como você se projeta, para quantos seguidores você tem nas redes sociais, quantas e quantas mulheres que dizem até mesmo ser cristãs se submetem a uma diversidade de coisas para que seu nome seja conhecido nas redes sociais. Videozinhos no TikTok, dancinhas, roupas sensuais, tudo para que seja alvo de atenção por parte de mulheres e homens. Seja por inveja, seja por desejo, não importa. Contudo que lembrem-se de mim. Não importa se o meu nome é conhecido. Contudo, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que a cultura do reino de Deus não é uma cultura de vanglória, não é uma cultura que busca exaltar o nosso próprio nome, mas pelo contrário, exaltar o nome de Deus. A ponto, diz Paulo, de ser da cultura bairrista dos cristãos considerar o outro superior a si mesmo. Que loucura, né? Como assim? Como assim? Talvez Paulo conseguisse até mesmo ver os irmãos lendo a carta era lida em público, ouvindo o que Paulo estava dizendo, e diz, rapaz, Paulo está maluco. Ele não sabe o que a gente tem vivido por aqui, não. Como assim? Eu tenho que pensar nas minhas necessidades. Eu tenho que pensar nas minhas prioridades antes de considerar a do outro. Se o pessoal lia bons livros de autoajuda, certamente eles estavam cheios de ideias, como, por exemplo, Paulo não leu, não? Que primeiro a gente tem que amar a si mesmo para depois amar o outro. Ele, rapaz, Paulo não conhece o que está na alta aqui da autoajuda, não. Não. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus, nos diz: considere o outro superior a si mesmo. Não tenha em vista, diz Paulo, o que é seu, mas o do outro. Considerar a necessidade do outro.
Perceba, o chamado à unidade é, de fato, considerar aquilo que está em falta com o outro. O chamado à paz envolve considerar os sofrimentos do meu irmão, da minha irmã. Como que nós estaremos unidos de corpo e alma? Como estaremos unidos com todo o nosso ser, como igreja, se eu não conheço onde dói no meu irmão, na minha irmã? Se eu não conheço, ou se, ainda que conhecendo, nada faça. Pelo contrário, espero que os outros façam. Perceba como que a cultura do reino de Deus, ela se opõe à cultura consumista que nós vivemos tão naturalmente em nosso tempo. Vez ou outra, pastor Paulo, eu ouço coisas mais ou menos assim. Rapaz, soubesse, pastor, que aquela família, aqueles irmãos não estão querendo mais vir à igreja, estão querendo procurar uma outra igreja. Isso é mesmo? Qual é o problema? Não, é porque eles estão dizendo que está faltando isso aqui na igreja, está faltando aquilo. Sim, então eles devem procurar um outro shopping para eles irem mesmo. Porque aqui a gente não é um shopping. Você não vai à igreja como você vai ao shopping, procurando o melhor preço entre as lojas. Olha aqui, ó, mesmo produto, mas aqui o diesel é mais barato. Não é assim que funciona. Porque vivenciar a igreja não é ser servido, mas é servir. E se eu, portanto, encontro problemas, seja na estrutura, ou seja em situações de relacionamento com irmãos, com irmãs, Deus está me abrindo os olhos para que eu possa agir, servindo. Eu consigo imaginar, minhas irmãs, o pessoal lá de Filipos dizendo: rapaz, Paulo, ainda não, viu, Paulo? Veja, a gente estava caminhando bem, estava dando para entender o seu raciocínio, o senhor usou o seu exemplo, a gente considera, está sofrendo, mas talvez esteja alucinando na cadeia, a gente não sabe, está exagerando, Paulo, isso aí já é demais. Só que Paulo tinha uma carta na manga, minhas irmãs. Ele tinha uma carta na manga. E elas não esperavam por isso. Eles não esperavam por isso. Sabe qual é a carta? De Jesus. Veja o que diz o texto, do versículo 5 ao 11. Eu vou tentar ser rápido, viu, pastor? Olha a cartada final do apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte e cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Considerem. Aqueles irmãos podiam estar pensando assim: quem pode fazer isso? Quem pode viver considerando o outro superior a si mesmo? Então Paulo responde: Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele traz, portanto, agora Cristo como o grande exemplo do cidadão do reino. Claro, ele é o rei. Nós temos um rei, irmãs. A nossa cidadania do reino de Deus estabelece que é um rei. E este rei é quem nós devemos imitar. A palavra grega que Paulo usa, mais uma vez, é de difícil interpretação, ou difícil tradução, melhor dizendo. A expressão phroneo, que é muito característica
dos usos do apóstolo Paulo não é apenas uma questão de sentimento interno, mas é algo que é interno, mas que necessariamente se manifesta externamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês precisam imitar aquilo que houve em Cristo de dentro e para fora. Em tudo. Por isso, portanto, ele dará a experiência de Cristo para a nossa própria redenção, em como o Senhor Jesus Cristo submeteu à vontade do Pai, como o Senhor Jesus Cristo decidiu por si mesmo tomar um caminho de humilhação e que por meio desse caminho nós fomos salvos. Ele diz: assim como ele fez, nós também devemos caminhar. Talvez alguns comentaristas dizem isso, Paulo esteja utilizando aqui de um hino. A estrutura, especialmente porque ela tem uma característica poética, dá a entender que talvez Paulo esteja aqui citando um hino conhecido da igreja, um hino cristológico de exaltação a Cristo. E por isso, então, é como se ele estivesse dando, realmente um soco naqueles que não estavam entendendo o que ele estava dizendo. Vocês cantam isso. Vocês conhecem essa doutrina. Isso não é algo novo para vocês, porque isso está no fundamento daquilo que nós somos como cristãos. A obra de Cristo de humilhação e exaltação. Como, portanto, já sabendo disso, vocês ainda se consideram orgulhosos? Como vocês ainda se consideram vivendo, escolhendo coisas como um partido? Dividir a igreja. Mas não. Paulo chama aqueles irmãos, assim como também o Espírito de Deus nos chama nessa manhã, minhas irmãs, a considerarmos o exemplo de Cristo. Não apenas como mero exemplo, considere. Primeiro como obra consumada. Porque nós não podemos seguir os passos de Cristo sem que antes Ele tenha tomado os nossos passos para a nossa salvação. Por isso, o Evangelho de Cristo Jesus não é um mero apelo ético, moral, do tipo, faça isso aqui e vai dar tudo certo. Não é bem assim. É creia em Cristo. Ter sua fé depositada em Cristo. Firme-se em Cristo. E então siga os seus passos. Essa ordem é fundamental, porque não há quem possa viver na paz por meio de Cristo sem que esteja nele em primeiro lugar. Não existe paz sem Cristo. Nós não temos como emular, imitar meramente os cacuetes do nosso Senhor Jesus Cristo sem que antes ele esteja em nós. Portanto, o que Paulo descreve aqui não é apenas uma historinha para a gente seguir. Tem um movimento que ficou muito conhecido, especialmente na década de 90, a partir de um livro do Sidney Sheldon, eu acho. Em seus passos. É isso. Em meus passos, né? Em meus passos que farei Jesus. Esse apelo ético do livro tem um problema. Perceba, é claro que nós precisamos considerar nos nossos passos o que Jesus faria, mas a pergunta não é essa em primeiro lugar. A pergunta é o que Jesus fez antes de saber, entre aspas, o que ele faria. Porque não há como considerar a nossa vida em Cristo se antes saber o que ele fez por nós. É por isso que Paulo, portanto, ao trazer esse exemplo, não está apenas nos contando uma história. Ele está nos falando da nossa redenção. De como nós fomos resgatados. E que se assim aconteceu conosco, se entramos no reino de Deus, nós podemos viver o que ele está propondo. Por isso, diz Paulo, este que é Deus, ele diz, subsistindo em forma de Deus, portanto, da mesma natureza de Deus. Se alguém poderia se orgulhar, é ele, que detém toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Contudo, ele não fez isso. Paulo diz que, ainda que fosse Deus, ele não considerou esse status
de divindade para largar, para deixar de mão a obra que lhe estava sendo dada. Antes, ele se humilhou. Perceba, a doutrina do esvaziamento da pessoa, do filho, não é uma doutrina que considera como se ele fosse deixar de ser Deus. Isso jamais poderia acontecer. Ele é Deus, Deus de Deus e sempre Deus. É a doutrina que nós cremos assim, vinda já dos credos antigos. O ponto aqui não é esse. O ponto é que ele, sendo Deus, mantendo-se Deus, com toda a glória que ele detinha, assim mesmo assumiu a forma humana, a natureza humana, minha e sua, nós que somos homens, que compartilhamos essa natureza que tem suas limitações, porque somos criaturas e não o Criador. Ainda que nele não residisse pecado algum, a limitação da humanidade estava nele, mas ele foi mais longe. Ele não apenas nasceu, no sentido nosso, homem, um bebezinho, humilde, colocado numa manjedoura, porque não havia onde ficar, juntamente com os seus pais, que não detinham qualquer glória, era o rei da glória, como cantamos, que estava ali, desprovido de toda glória. Mas ele foi mais longe, diz o texto. Diz que ele assumiu a obediência a ponto de abraçar a morte, e a morte de um criminoso, e a morte de um condenado, a morte de cruz. Não é uma morte qualquer. Não foi um acidente. Não foi atropelado por uma carroça. Ele foi preso, esbofeteado, punido pelos soldados romanos e levado à mais terrível das mortes de sua época. Uma morte que envolvia não apenas a dilaceração física no corpo, mas o asfixiamento, onde ele não conseguia mais respirar. Geralmente, os crucificados morriam por asfixiamento, eles não conseguiam respirar por causa da posição dos seus braços. Mas a Bíblia nos diz que esse não foi o maior dos sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo padeceu. Foi quando ele assumiu não apenas a nossa humanidade, mas ele assumiu o nosso pecado. Se tornou pecado por nós. Ele que é inocente, que nunca cometeu pecado, tomou sobre si a nossa condenação, para que a cravasse na cruz e pelo seu sangue derramado, nós fôssemos salvos. E o texto nos diz que por causa disso, ele que venceu a morte, recebeu um nome que está acima de todo nome. E a glória que ele detinha antes, ele conseguiu agora ter uma glória ainda maior. Não me peça para explicar isso. Há um tempo atrás eu assisti um podcast de uns físicos e eles falavam sobre os infinitos maiores que outros. Quando você pensa nos números da matemática, existem conjuntos de números naturais, números racionais, etc., que há infinitos maiores que outros. A gente pode pensar aqui que aqui tem uma glória que é maior que outra. A glória infinita do Criador, agora ele detém, ele experimenta a glória infinita do Redentor. E por causa dessa glória, diz o texto, por causa desse nome que está acima de todo o nome, todo joelho deve se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridas irmãs, diante de um exemplo como esse, quem de nós ousaria dizer: espera aí, Paulo,
Quem de nós ousaria dizer, quem é que pode conseguir isso? Mas o Senhor nos chama, minhas irmãs, à unidade em Cristo. Não somente porque Ele fez, mas porque o que Ele fez, de fato, nós podemos fazer. Não é, portanto, uma coisa impossível, uma ordem grandiosa demais, o chamado à humilhação cristã, à humildade, ao considerar as necessidades dos outros superiores às nossas. Veja, não é um chamado à autoflagelação com objetivos redentivos, como fazem os romanos, papistas, que buscam, por meio de sofrimentos autoimpostos, algum tipo de mérito diante de Deus. Não é isso. É porque nós já recebemos bênçãos sem medidas. É porque tudo o que precisamos já nos foi dado. Eu posso agora considerar o meu irmão, a minha irmã, considerar as suas necessidades. Eu não preciso, portanto, ser reconhecido. Eu não preciso de glória. Eu não preciso de absolutamente nada, porque eu tenho Cristo na minha vida. Alguns anos atrás, eu estou fazendo muitas críticas hoje, vou fazer mais uma. Um livro que ainda hoje é best-seller, vendido, inclusive vindo para cá, passei numa daquelas livrarias que fica no aeroporto, e lá estava esse livro que eu vou falar agora. As 5 Linguagens do Amor. Que é estabelecido como um livro cristão voltado para casais. Depois ele fez outras, né? 5 Linguagens da Criança. Eu chamo carinhosamente esse livro de As 5 Linguagens Idólatras do Amor. Porque o problema estabelecido ali é o seguinte. Como que a gente pode falar de resolução de conflito, e ele tem esse objetivo? O objetivo do livro é tratar de resolução de conflitos de casais. Mas depois ele vai estender a mesma tese para outros conflitos. Como é que a gente pode falar de resolução de conflitos idolatricamente? Porque ele fala de resolução de conflitos de casais, e você, minha irmã que é casada, vai entender o que eu vou dizer agora. No livro, pode procurar, não há, em nenhum lugar, o problema do pecado sendo discutido no livro. Como é que vamos falar de casamento sem falar de pecado? Então, obviamente, se você não fala de pecado, você não fala de quê? De redenção. O livro não tem pecado? Não tem redenção. Não, o livro é uma ficção. Porque se você é casada, você sabe muito bem que não tem como você pensar num casamento que não tenha pecado, e em Cristo, se você ama o Senhor Jesus Cristo, redenção. Tem que ter. E o problema é que se estabelece uma relação de benefício próprio para beneficiar o outro. Em outras palavras, eu vou buscar preencher as necessidades do meu próximo para que ele possa preencher as minhas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. E não é isso que a Bíblia nos diz. E essa diferença faz toda a diferença. Preste bem atenção aqui. As resoluções de conflito estabelecem dentro do princípio de que em Cristo eu estou satisfeito. Que as minhas necessidades estão todas satisfeitas em Cristo. Não é que não tem problema, não é que não tem sofrimento, não é que não tem tristeza, não é que não tem ofensa, não é que não tem dor, mas em Cristo eu estou firmado de um jeito tal que diante de tudo isso eu permaneço. Eu não me abalo. Porque eu sei quem é que me sustenta. Porque eu sei quem é que me alimenta. Portanto, na imagem lá do livro, você é como um vaso vazio que precisa ser preenchido. Não! Em Cristo estamos todos preenchidos, plenos. O que a Bíblia nos chama é que uma vez que Ele nos encheu, uma vez que Ele já nos deu tudo
eu posso sim servir ao meu próximo. Não em busca de preenchê-lo como se eu fosse o seu Redentor, mas considerando que em Cristo Deus nos chama a nos auxiliar mutuamente na caminhada de unidade, para a honra e glória do Senhor.